Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos ao canal da P2 Saúde e hoje a gente vai falar sobre o Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital. Pera, se tu já sabe mais ou menos o que é, não tem problema, a gente não vai falar especificamente dele. A gente vai falar sobre o prazo e sobre uma ferramenta para acompanhar se a tua região fez adesão ou se o teu município já está encaminhado. Como é que está a situação mais ou menos do Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital? Agora, é importante frisar para quem caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que é o Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital, ele é uma ferramenta desenvolvida para medir o nível, literalmente, de maturidade em saúde digital dos municípios, mais especificamente dentro da saúde pública. Ele serve mais ou menos como se fosse um termômetro para medir como é que está o avanço dos municípios e dos estados com relação à saúde digital, ao avanço em algumas ferramentas, em algumas áreas, então ele consegue mensurar. É uma ferramenta para medir a temperatura, digamos assim. Essa ferramenta ela é essencial, já que a gente está falando de um dos instrumentos do primeiro eixo, o eixo de planejamento do programa SUS Digital. Com ela é que vai ser possível fazer a implementação de um programa ou de outro, porque todos os municípios que fizeram a adesão vão ter nivelados o que o município já tem implementado, o que o município precisa implementar, o que seria interessante implementar. Então, ela é uma ferramenta extremamente fundamental. Sem falar que sem ela não é possível ir para a próxima etapa. Então, é extremamente importante. E por falar em importante, é super importante frisar as etapas, os prazos. Para a maioria dos entes federativos foi prorrogado até o dia 5 de agosto, ou seja, logo aí. Então, se por acaso tu não fez ainda, não respondeste ainda um índice nacional, o teu município não respondeu, se a região que tu acompanha, ainda faltam muitos municípios a responderem essa ferramenta, então é super importante que vocês se atentem para conseguir preencher tudo dentro das etapas que são preconizadas. A maior parte dos entes federativos vai até dia 5 de agosto, porém, aqui no estado do Rio Grande do Sul, para quem é dessa região do Rio Grande do Sul, devido às enchentes que ocorreram no período de abril e toda a extensão de maio, o prazo foi estendido até o dia 28 de outubro. Esse prazo é super importante porque sem ele não é possível ir para a próxima etapa. Se tu não responder um índice nacional de maturidade em saúde digital, tu não consegue progredir no programa SUS Digital, consequentemente não vai receber os próximos financiamentos e também o teu município ou a tua região vai ficar fora dos planejamentos com relação ao programa SUS Digital. Então, pessoal, essa aqui é a ferramenta que vocês vão poder acompanhar se o Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital foi preenchido ou se ele está em preenchimento, tá? Essa ferramenta é um painel, é um BI que a gente chama, que foi desenvolvido pelo COSENS de Goiás, tá? Aqui a gente tem o logo do CONASENS e tem o COSENS de Goiás. Então, aqui nesse primeiro painel, se a gente voltar para cá, ele dá mais ou menos um geral, tá? Por macro região, por estado e por região, além de um quantitativo das respostas, se não foi respondido, e um percentual de conclusão. Então, olha só que coisa interessante, a gente tem aqui no dia 22 de julho, 64% de conclusão, sendo que o prazo para maior parte dos entes federativos dos estados é até dia 5. Então, a gente tem aqui um caráter praticamente de urgência para responder. Vocês podem, inclusive, utilizar a ferramenta para fazer um filtro, né? Se vocês querem ver apenas os que não foram concluídos, um percentual aqui de preenchimento, tá? Ou se vocês quiserem limpar, vocês clicam aqui nessa borrachinha para limpar a seleção. Se já foi enviado, também é possível filtrar se foi iniciado, não enviado ou se já foi enviado. Quais estados que ele vai mostrar essas estatísticas. Então vamos pegar aqui o estado do Rio Grande do Sul, que é o meu estado de corte, né? Então a gente tem aqui um total de, por estado especificamente do Rio Grande do Sul, de 497 municípios. Daí isso aqui está em todos, tá? Então ele dá mais ou menos a região 16, então ele vai
destrinchando como tu preencher. Agora eu vou fazer um apelo para tu que está assistindo. Se tu tá gostando do conteúdo que eu estou trazendo aqui, do jeito que eu falo, como eu me comunico, ou minimamente acha que alguém pode se beneficiar com esse vídeo que eu estou fazendo, compartilha, deixa um like aí, faz aquele negócio do sininho ali, inscreve aí, por favor. E ainda tem um pouquinho a mais, se tu conseguir, porventura, me seguir lá na outra rede, aquela vermelhinha, Instagram, vermelhinho com roxo lá, eu agradeço, porque eu produzo muito mais conteúdo lá no dia a dia. Aqui normalmente é um vídeo um pouco mais elaborado. Então, agradeço quem já fez, por sinal, né? Várias pessoas fizeram essa migração do YouTube para o Instagram. Então, eu fico muito, muito agradecido, porque esse trabalho que eu faço aqui, ele é um trabalho para levar conhecimento para as pessoas que estão precisando, né? Porque a gente tem muito volume de informação com relação à saúde digital, principalmente na atenção primária. Então, muito obrigado. Se vocês clicarem aqui embaixo, vocês vão para a próxima página do painel, tá? Na próxima página, a gente consegue ter um detalhamento mais interessante, porque daí a gente já começa a trabalhar com os municípios em si. Então, se eu selecionar aqui nessa guia o estado do Rio Grande do Sul, ó, Rio Grande do Sul. Então, ele vai trazer para mim o detalhamento por macro-região, por região e por município. Então, por exemplo, o município de Agudo, ele ainda não enviou o Índice Nacional de Maturidade de Saúde Digital. O município de Pinhal Grande, ele já começou a fazer o preenchimento. O município de Júlio de Castilhos, ele já fez o envio, então ele já respondeu e já está em dia, tá? Os que não estão preenchidos, tá? A gente tem uma série de sim iniciados, né? Então vamos colocar aqui como não enviado. Ó, os que não estão preenchidos, eles não fizeram o envio. Ó, a gente tem um monte de município que não fez o envio. Lembrando que para os municípios do estado do Rio Grande do Sul é até dia 28 de outubro. Então a gente pode, inclusive, mudar aqui para outro estado. Vamos pegar o estado de São Paulo, por exemplo. São Paulo. Então aqui a gente tem uma série de municípios, porque está filtrado para mostrar os que não enviaram. Uma série de municípios no estado de São Paulo que não fizeram envio. Vocês ainda podem fazer por macro-região. Ó, aqui vocês vão ter a macro-região específica do estado de São Paulo ou a região específica do estado de São Paulo, tá? Então vocês conseguem fazer o filtro para elaborar, por exemplo, eu trabalho na macro, vamos ver aqui uma macro, a macro RAS 10, tá? Então, clico aqui todos os municípios que não fizeram envio. Ou eu quero ver sem nenhum tipo de distinção quem já fez, quem iniciou, quem não enviou. Porque eu preciso fazer o contato com esses municípios porque é para ontem. Literalmente, quase para ontem. A gente, levando em consideração que isso aqui está sendo analisado no dia 22, a gente tem praticamente uma semana, né, para conseguir preencher. Ele é um questionário que tu pode ir respondendo e tu vai salvando e tu vai fazendo, mas tu tem que te dedicar um pouquinho para responder. Levando em consideração que o Ministério da Saúde, ele quer que que tu faça a resposta da maneira mais plural possível e condizente com a tua realidade. Então não é para chegar aos 45 do segundo tempo e responder tudo moda Miguelão, como a gente fala. Porque não vai dar certo. Tu tem que pegar, sentar, conversar com um técnico, conversar com uma pessoa responsável por aquele setor ou por aquela área e ir respondendo conforme a necessidade. Então agora, para a gente recapitular, o Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital ele é extremamente fundamental dentro do programa SUS Digital. Tá? A gente tem o prazo até 5 de agosto, repetindo, 5 de agosto, ou seja, falta pouquíssimo tempo. Para o estado do Rio Grande do Sul, prazo até 28 de outubro. Essa é uma ferramenta fundamental para dar continuidade no primeiro eixo, que é o eixo de planejamento. Então, se tu não sabe o que é esse programa SUS Digital que eu acabei de mencionar, vai ter um vídeo por aqui que eu já fiz, falei um pouco sobre ele. Inclusive, já fiz um vídeo sobre a portaria, que é a que estabelece como é que vai se dar o planejamento e é onde é citado pela primeira vez o Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital. Ainda comento um pouquinho sobre ele, né, que é uma ferramenta desenvolvida pela CEIDIG. Eu vou deixar linkado aqui também um vídeo que foi feito pelo Fundo Nacional de Saúde que explica como responder
o Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital. Então, se tu tá um pouco perdido, ali tu vai assistir. E também tem um FAQ. Se vocês tiverem algumas dúvidas, eu posso fazer algum vídeo respondendo elas, né? A gente tem o FAQ direto que foi elaborado pelo Ministério da Saúde, a gente pode tentar se nortear com ele, eu também vou deixar na descrição. E eu agradeço quem ficou até aqui, se tu gostou ou se não gostou, pode deixar o teu comentário, é sempre muito bem-vindo e até a próxima. Tchau, tchau.